Dando continuidade ao conteúdo de isomeria, hoje a gente vai abordar a isomeria plana, tá? Lembrem-se da definição de isomeria: compostos que apresentam a mesma fórmula e estruturas diferentes. A isomeria plana continua e se encaixa ainda nessa definição. Lembrem-se, mais uma vez, compostos que apresentam mesma fórmula, porém, em contrapartida, fórmulas estruturais planas diferentes. Lembrem-se ainda também que a isomeria plana divide-se ainda em isomeria de cadeia, de posição, função e metameria. Beleza? Vamos lá. O primeiro tipo de isomeria plana que a gente vai observar aqui é a chamada isomeria de cadeia, ou também chamada isomeria de núcleo, de cadeia ou núcleo. O que é que a gente vai observar nessa isomeria de cadeia? A gente vai observar compostos que vão apresentar mesma fórmula, mas cadeias carbônicas diferentes. Novamente, ok? Atentai bem. Mesma fórmula, porém, cadeias carbônicas diferentes. Nesse primeiro exemplo aí, observem que os compostos apresentam a mesma fórmula, C4H10, ok? Mas observem que o formato conformacional da cadeia carbônica é diferente. Observem que, enquanto o primeiro composto apresenta a cadeia normal, lembre-se, o que é a cadeia normal? É aquele tipo de cadeia que apresenta só carbono primário e secundário. O segundo composto apresenta cadeia ramificada. Lembram que a cadeia ramificada tem carbono, tem no mínimo um carbono terciário ou um quaternário. No caso aqui tem um carbono terciário. Então observem aí. Que tipo de isomeria eu tenho aí? Isomeria de cadeia. Mesma fórmula, cadeias carbônicas diferentes. Ok? No exemplo 2, no primeiro composto e no segundo aí, o que é que eu observo? Vão apresentar a mesma fórmula, C5H10. Porém, observem que a cadeia carbônica é diferente. Enquanto o primeiro composto, ok? Pode ser classificado de cadeia aberta, ou seja, não forma ciclo, é de cadeia aberta, o segundo composto apresenta uma cadeia fechada. Então, observem aí o primeiro tipo de isomeria plana, de posição. Vão apresentar mesma fórmula, cadeias carbônicas diferentes. O segundo caso de isomeria plana que a gente vai observar é a chamada isomeria de posição. O que é que eu vou ter nesse tipo de isomeria de posição? Eu vou ter compostos que vão apresentar a mesma cadeia carbônica, mas algum detalhe em posição diferente. Novamente, compostos que vão apresentar a mesma cadeia carbônica, porém, entretanto, todavia, contudo, vão ter o quê? Algum detalhe em posição diferente. Pode ser o quê em posição diferente? Um ligante em posição diferente, uma ligação dupla ou uma ligação tripla em posição diferente. Tá? Nesse primeiro exemplo aí, a gente vai observar que eu vou ter, em primeiro lugar, vamos classificar o grupo funcional aí. Nesse caso aqui, observem que eu vou ter hidroxila ligada a um carbono saturado. Nesse outra situação, hidroxila ligada a um carbono saturado. Observem o mouse, o movimento do mouse. Tá? Quando eu tenho essa situação aí, hidroxila ligada a carbono saturado, eu tenho que tipo de grupo? Álcool. Álcool. Tá ok? Então observa aí, ó. Professor, são o mesmo tipo de cadeia, ó. Cadeia aberta, normal, também cadeia normal. Então, qual é a diferença aí? A posição, galera. Observem que a posição da hidroxila, ou seja, do OH, está em posições diferentes. Lembrem-se, quando eu for enumerar uma cadeia carbônica para nomeá-la, eu sempre vou começar o quê? A nomeá-la a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. No caso aqui do OH. Então, se eu for enumerar essa cadeia carbônica aqui, teria o quê? Carbono 1, 2 e 3. A hidroxila aqui ficaria na posição 1. Na primeira situação, a hidroxila ficaria na posição 1.
No segundo exemplo, observa que a hidroxila está no meio. Então, tanto faz eu enumerar da esquerda ou da direita. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha o que eu estou observando. Os compostos aí apresentam a mesma fórmula, só que o ligante está em posição diferente. Nessa situação aqui, ó, o OH está na posição 1, ligado ao carbono 1 da cadeia. Na outra situação, o OH está ligado ao carbono 2 da cadeia carbônica. Outra situação também é que eu posso ter o quê? Ligações dupla ou tripla em posição diferente. Observa aqui, nessa segunda situação, ó, tem ligação dupla. Então, qual é a prioridade na hora de enumerar? Enumera-se a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, ó, vai ficar o quê? Carbono 1, 2, 3, 4. Aqui a dupla está na posição 1. Na outra situação, ó, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4. Observa, eu vou ter compostos que apresentam a mesma fórmula, mas as posições das insaturações, mais especificamente da ligação dupla, está em posição diferente. Então, isso é isomeria de posição, muito simples. Ó, o nome já diz muita coisa, posição. Alguma coisa relacionada à posição vai ser diferente. Mesma fórmula, posição diferente. Ou de um ligante, tá? Ou a posição diferente em relação a uma dupla ou uma tripla. Ok, vamos lá. O terceiro tipo de isomeria plana que a gente vai observar é a isomeria de função. Em que se consiste a isomeria de função? Ó, lembre-se, compostos que vão apresentar a mesma fórmula molecular, funções orgânicas diferentes. Ok? Novamente, mesma fórmula molecular, funções orgânicas diferentes. Ok? Nesse primeiro exemplo aqui, vocês vão observar que, ó, o que é que vai ser de diferente aqui desses compostos? Ambos apresentam a mesma fórmula, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, ó. Ambos apresentam a mesma fórmula, ok? Ambos apresentam 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Qual é o tipo de diferença que eu posso observar? Tá? O grupo funcional, galera, observa que enquanto esse primeiro exemplo aqui, tá? Eu tenho um álcool e um éter, observem, eu tenho um álcool e um éter. Ambos apresentam a mesma fórmula, só que grupos funcionais diferentes. No segundo exemplo aí, observem que eu tenho 3 compostos. Os 3 compostos apresentam a mesma fórmula molecular, C7H8O. Qual a diferença entre eles? Os grupos funcionais. Observa que o primeiro composto do segundo exemplo é um álcool, hidroxila ligado a um carbono saturado, álcool. O segundo composto do segundo exemplo, tá? Observa que é um éter, o oxigênio está entre carbonos. E o terceiro composto do segundo exemplo, observa que é um fenol. Lembre-se, o que é um fenol? Hidroxila ligado diretamente a um carbono, tá? Do anel benzênico, de um composto aromático. Então, isomeria de função. Isomeria de função. Novamente, compostos vão apresentar a mesma fórmula molecular, funções orgânicas diferentes. O quarto tipo de isomeria plana é chamada de metameria, ou também pode ser conhecida como isomeria de compensação. Esse tipo de isomeria está relacionado à posição de um heteroátomo. Lembrem-se, sabem o que é um heteroátomo? Heteroátomo, quais são os principais carinhas que podem ser um heteroátomo? Lembram? Nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Quando um desses 4 carinhas estiverem entre 2 carbonos, você pode chamá-los de heteroátomo. Então, a metameria ou compensação vai envolver esses caras aí, a presença de um heteroátomo. Quando você tiver compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, só que tá, um desses caras aí que eu acabei de falar em posições diferentes, você tem um caso de isomeria de
metameria ou compensação. Observe esse primeiro exemplo aqui. Ó, observem, deixa eu pegar bem aqui a caneta para enfatizar ainda mais, tá? Ok? Observa aí. Aqui nós temos na primeira situação que, tá? Tem heteroátomo? Tem. Bem aqui o oxigênio. Beleza? Outro heteroátomo bem aqui. O que é que eu estou observando aqui? Que os compostos apresentam o quê? Mesma fórmula, ambos apresentam 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio. Qual a diferença? A posição do heteroátomo. Nesse caso aí, quem está fazendo o papel de heteroátomo? O oxigênio. Observa aqui no primeiro exemplo, o heteroátomo, no caso o oxigênio, está bem mais à extremidade à minha esquerda. Ok? No segunda situação, o oxigênio está numa posição mais centralizada. Observou aí? Mesma fórmula, heteroátomo em posição diferente. Não é isomeria de posição, tá? Quando o heteroátomo tiver em posição diferente, não vão chamar de isomeria de posição, não. Vão chamar de metameria, ok? Vão chamar assim de metameria, ok? Beleza, até mais, até a próxima, galera.